Olá, amigos, esse é o canal RK Ceará trazendo mais vozão para vocês. Neste vídeo você vai ver um recorte do programa do Sport TV falando do jogo Ceará e Internacional. Olha o que eles falaram do Alvinegro de Porangabuçu. Veja aí. O Internacional, ao vencer ontem o Ceará fora de casa, num jogo também, né, com muitos elementos, a gente vai mostrar daqui a pouco os melhores momentos desse jogo, vai mais aliviado para esse jogo contra o Santos, que abriu 3 pontos em relação ao Santos e 4 em relação ao Vitória, que é o primeiro time que abre a zona de rebaixamento. Eu acabei de falar que eu não assino a tabela como ela está hoje, né? Quem vai ser campeão, quem vai ser rebaixado, quem está no G4, G5. Agora, acho que a vitória de ontem livrou o Inter do rebaixamento. Porque era... Não, eu diria que trouxe alívio. Livrou, não sei. Olha, venceu o Ceará fora, tudo bem. Não jogou bem, a gente vai falar o porquê, todas as nuances do jogo. O Ceará foi melhor do que o Inter. Mas o Inter tá, assim, tem o próximo jogo contra o Santos em casa. Que esse é um outro jogo chave do campeonato. Então, mas imagina o Santos vencendo. Só que o Inter não estava conseguindo fazer gols. O Inter não estava tendo espírito para conseguir competir. Ele estava com a pior sequência, junto com o Sport. Do jogo, ele não estava conseguindo. Teve outras oportunidades contra o Galo. Um jogador a mais em casa durante quase toda a partida e não conseguiu vencer. O que estava acontecendo com o Inter era roteiro de rebaixamento. Só que da maneira que conseguiu a vitória de ontem, acabou sendo na raça, acabou sendo de qualquer maneira, mas conseguiu. Pô, mas também jogou com um jogador a mais o jogo inteiro. Não tô falando que, nossa, foi épico. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que conseguiu a vitória de um time que está desesperado para não cair. Isso é muito importante na reta final de campeonato. E nesse ponto nem vale muito, mas não mereceu ganhar. Não interessa, conseguiu 3 pontos, é o que importa nesse momento pro Inter. Tem muita coisa a ajustar, vai ter que pensar muito, refletir muito nisso quando o ano acabar. Mas é aquela vitória que dá assim, ó, faz o time ganhar um ânimo para continuar lutando, porque o time estava muito mal. Isso eu concordo com você. Muito mal. Ganha um ânimo. Agora, que livrou, eu ainda não assino isso. Matematicamente mas nem matematicamente, eu não tá confiável assim, não. Eu ainda acho que... Eu acho que essas vitórias, elas causam um impacto muito grande. Se o Inter ontem empata o jogo ou perde, é aquela coisa que o próprio time deixa de acreditar. O jogador deixa de acreditar. É muito complicado. E o Inter, nos últimos jogos, parecia que os próprios jogadores não estavam mais acreditando. Então, a vitória contra o Ceará, para mim, já faz o Inter poder... Acho que muda um pouquinho o clima, sabe? Tem que mudar, pelo menos tem que servir para isso. Tem que fazer do jogo contra o Santos na segunda-feira, né? Tem que ser a final de campeonato. É final de Copa do Mundo. Aliás, já que a gente tá falando do Inter, lá, né? Vamos mostrar, então, como foi a vitória do Inter ontem no Castelão contra o Ceará por 2-1. E com esse elemento que fez toda a diferença, com a expulsão do Vina. Sim. 3 minutos. Com 4 minutos, né? E tá aí a falta. E foi bem expulso, tá? Olha só, quer ver? Na verdade, ele faz duas. Essa daí que foi a da expulsão. Essa aí é a da expulsão. Ele mesmo não reclama muito, ele mesmo levanta a mão e fala... Ele reclama, ele lamenta muito, mas acho que é mais uma lamentação do que ele fazer. Eu acho que ele sai bem conformado até, viu, Jack? Ele sabe que era aquele tipo de falta que ele arriscou. E aí... E, ó, curioso assim, o Ceará com 1 a menos durante o jogo inteiro, porque essa expulsão foi com 4 minutos, e os gols só saíram na reta final do jogo. O Ramon Dias organizou o Inter para jogar no contra-ataque ontem, né? Porque ele sabia que o Ceará ia ter um volume de jogo muito grande, só que a expulsão do Vina mudou totalmente o panorama do jogo. O Ceará baixou as linhas, ficou jogando no contra-ataque, aí o Inter sofreu, porque o Inter não conseguia jogar. O Alan Patrick demorou para entrar no jogo, o Vitinho não estava bem, o Tabata tentava algumas jogadas pelo lado esquerdo e o Bernabé era o mais ativo, o Tabata vindo pelo lado direito e o Bernabé pelo lado esquerdo. Só que o Inter tinha muita dificuldade. Aí no intervalo, quando ele volta com o Carboneiro no lugar do Tabata, que o Tabata não estava mal no jogo não, só que o Carboneiro é mais do drible, da jogada, é um jogador mais dinâmico, né? O Tabata é muito de jogar, de chutar a gol. É um jogador que depende muito mais dos companheiros. E aí o Inter melhorou. Aí na sequência o Ricardo entra também e o Inter começa a ter um volume de jogo. Aí consegue o gol. Só que na sequência o Ceará empata na sequência e aí ficou aquele clima no estádio, né? Reacendeu a torcida do Ceará. O Internacional no segundo tempo já jogava melhor, né? Com a entrada do Carboneiro, do Ricardo. O Alan Patrick apareceu mais no jogo, o Vitinho apareceu no jogo também, tanto é que marcou o gol.
E aí a jogada individual, né, do menino. Que... É o gol do desabafo, né? Você então, imagina. Eu tenho um amigo centroavante que já fez gol assim. Então, pelo lado, arranque, arrastando. E aí, na hora do gol, surgiu a polêmica, porque nós achamos que o árbitro ia no VAR para olhar o início da jogada, eles pedem uma mão do Bernabé no contra-ataque do Inter, né? Ele vai no VAR ver a agressão, né, do Carboneiro e o Carboneiro é expulso. E aí o Inter consegue segurar o Ceará e consegue a vitória. Mas como a Jéssica falou, a vitória não... que dá um ânimo novo, mas o Inter vai ter que melhorar bastante contra o Santos. Agora, o jogador não pode tomar um cartão vermelho desse, né? O Carboneiro, né? Sabendo que o time está numa situação difícil, que ele vai ser importante no jogo da semana que vem, nos próximos. Cara, assim, esse tipo de cartão tem que ser cobrado. Nem o Vinha, né? Porque, assim, o Vinha, ele dá um carrinho com 4 minutos, com o pé alto, tudo bem. O Ceará entrou muito pilhado no jogo, muito pilhado, assim, num nível de Não, mas de o Ceará ficou mais pilhado depois da expulsão do Vinha. Mas eu achei que ele... Eu até, assim, não ele é... foi demais o jogador lance, precisa entender o contexto, tudo. Mas eu tendo a perdoar mais esse tipo de cartão. Do que a agressão. Porque você tá na disputa, tá nessa intensidade. Excesso de vontade ali de o mostrar. outro não, você tá ganhando alguns segundos ali. Que nem é muita duvina, né? A agressão um cara experiente, a agressão do Carboneiro ela é injustificável. Ela é injustificável. Você não ele pode... escreveu na rede social depois de pedir desculpa que errou. Tem o Vinha? Errou, claro. que ele assume o erro e tal. Essa expulsão do Vinha, ela conduz totalmente o jogo, assim. Ela impacta no jogo, porque o Ceará era melhor, inclusive com um jogador a menos, só que o time cansa, não tem como. É 90 minutos jogando com um jogador a menos. Quando sai o Galeano e o... Quando sai o Galeano sai extenuado. O Galeano e o Pedro Henrique, eles estavam puxando bem os contra-ataques. Eles estavam levando perigo. Demais. Só que com 15 minutos do segundo tempo eles pedem pra sair, que eles estavam mortos. E o Inter busca os gols porque o Ceará tá muito cansado. Na verdade é isso, assim, o time já não consegue mais acompanhar a marcação, apesar de jogar com muita raça, com muita dedicação. Então, foi um jogo assim que foi totalmente impactado por essa expulsão no início do jogo. Agora, o Inter não tá nem aí, né? Precisava vencer de qualquer maneira, jogou mal. Eu acho que o Inter jogou mal, mais uma vez. Mas conseguiu vencer no final, que era o que importava, os 3 pontos. Agora, a gente tem aí a sequência de jogos do Ceará e do Inter nessa reta final do Campeonato Brasileiro. A ladeirinha do Ceará é chata, né? O Ceará... Pelo menos agora ele tá mais... a vitória ontem, né? Para sacramentar os 45, É o G4. né? Pega o G4 o Ceará agora. Olha só que curioso. E já pega o Mirassol fora de casa de cara, que o Mirassol só faz vítimas, né? Tá sempre com um facão só lá. Sabe ganhar. Jogando em Mirassol. Em tese, tá? É o único time que não perdeu em casa. Por que eu tô falando em tese? Porque como foi Flu-Flá... Tem a derrota do Flamengo no Maracanã. Estatística, que eu não concordo com ela, porque o Maracanã é a casa do Flamengo também. Então, assim, perdeu um jogo no Maracanã. Para a estatística não era o mandante. Ok, então... É verdade. Mas o Mirassol é o único time que está invicto jogando no seu campo. Exato. Como mandante, na sua casa, no Maião, o Mirassol só tem vítimas. E aí vai enfrentar o Ceará. Aí o Ceará depois joga em casa contra o Cruzeiro, que poderia até estar mais mobilizado se tivesse vencido ontem contra o Juventude. E aí, Flamengo no Maracanã e Palmeiras na última rodada. O Ceará pode ser o fiel da balança, né? Total. Decidir quem vai ser o campeão brasileiro. Não, eu diria que ele já é. Ele já é. Tem outros jogos, né? Mas assim... Não, ele já pode passar muito por isso. Assim, pro objetivo do Ceará, que é ficar na Série A, esse é o primeiro objetivo do Ceará, né? Se pintar uma vaga em Sul-Americana, maravilhoso. Eu acho que uma vitória resolve a vida do Ceará, 45 pontos. Tá 42, né? Pois é, tá Só que 42. ele contava muito com a vitória de ontem. Exatamente. Contava muito com a vitória de ontem. Então vai ter que buscar essa vitória aí no G4. Vai ter que garimpar uma Vamos ver a vitória classificação de novo? Pra gente ver o tamanho do drama. O Ceará tá em 14º com 42 pontos. Tem uma distância, né, de 6 pontos só para o Vitória. Não é das mais confortáveis. Não é das saber o que vai acontecer na rodada, né? Não é das mais confortáveis. Poderia estar mais tranquilo realmente. E esse dos jogos que restavam era o jogo mais tranquilo, porque era em casa. Esse Inter e Santos ali, se o Inter vence e vai a 43, já consolida uma briga entre Ceará, Santos e Vitória. A não ser que o Ceará não vença o Mirassol ou o Cruzeiro, né? São os 2 próximos jogos. Se o Santos consegue essa vitória, embola tudo, sabe? Então, assim... A Vitória e quem? Aí o Vitória não vai largar. O Vitória vai pegar quem mesmo, gente? E o Vitória Esporte Vitória. O Vitória é o primeiro jogo. Bem, tá? O Vitória não vai largar, não. Está competindo bastante. Pô, um time que vai ao Allianz Parque e consegue empatar é porque não vai largar. Não vai largar.
E o empate contra o Palmeiras sempre deixa o time com muita moral. Fora de casa, poxa, tem que levar isso em consideração. Numa briga para quem tá... Não levou gol, é um negócio impressionante. Tá aí, ó. O Vitória, então, começa com o Sport fora de casa, depois em casa, no Barradão, com o Mirassol. O Bragantino, que resolveu disputar alguma coisa no campeonato, né? Depois da mudança de treinador, deu uma acordada, então tá em 8º, tá na briga. Fazendo... novo, né? Muda de treinador. O mancinismo bombando em Bragança e fecha contra o São Paulo, que é um time que tá... vai estar de férias na última rodada de São Paulo, né? Muito provavelmente. E aí o Fortaleza tem Atlético Mineiro, o Bragantino que também tá brigando, o Corinthians, que pode estar desmobilizado ou não nesse momento, e o Botafogo. E aí o Juventude pega o São Paulo, Bahia, Santos e Corinthians. Sequência difícil também para o Juventude. Não tem jogo fácil, né? Não tem, né? É o único que eu considero assim, que você tem a obrigação de ganhar é do Sport hoje. Porque é um time que não está disputando nada mais, foi rebaixado. Ainda que tenha... O Sport agora só está atrapalhando os demais, né? Contra o Flamengo no primeiro tempo, contra o Botafogo, no Newton Santos também. Vendeu caro, a derrota pra caramba. Mas, enfim, quem está disputando alguma coisa tem que se impor contra um time que já está rebaixado.